por um fato bem simples. É só você observar o seguinte, ó. Observe que se x é um número positivo, então 1 mais x também é o quê? Positivo. Logo, 1 sobre 1 mais x também é um número quê? Positivo. Então isso aqui é suficiente para eu afirmar que essa sequência está definida para todo n. Por quê, gente? Porque o 1 é positivo, tá? Então, quando eu taco isso aqui, vai dar positivo. Aí o próximo, né? Ó, isso aqui, ó, se o x é positivo, isso aqui é positivo. Então, quando eu pego, calculo essa expressão com x igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre x, também vai dar o quê? Positivo. Então, não tem como ocorrer disso aqui ser igual a menos 1. Vocês entenderam a lógica da coisa? Tá certo? Tá bom? Quer dizer, você pega isso aqui, então quando você calcular 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais x, vai dar também o quê? Positivo. Aí quando você... Entendido? Então, não tem como o Zn ser igual a menos 1, para impossibilitar o cálculo do Zn mais 1. Tá certo? Tá? Outra sequência interessante é a sequência... Deixa eu botar aqui. É essa sequência aqui, ó. Dados A real e R também real, tá? Seja xn, n maior que ou igual a zero, a sequência, uma sequência dada por xn igual a mais quem? Mais n vezes r. Qualquer que seja o n maior do que ou igual a zero. Tá? Sequência xn, quem é? É a mais n vezes r. Como é que é chamada essa sequência? PA, progressão aritmética. Isso aqui é o que nós chamamos de quê? De progressão. Progressão o quê? Aritmética. Tá? Progressão aritmética é uma sequência dessa forma. Entendido? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? A outra. Dados A real. Aqui não é R natural não, viu? É R real, não sei o que eu botei. Os dois são reais, tá? Não sei o que eu botei. Dados A real e R também real, seja xn, n maior do que ou igual a zero, a sequência dada por, tá? Xn é igual a quê? A se n
igual a zero. Bom, Cn é igual a zero e é igual a vezes A vezes R é xn menos 1 vezes R, se o n é maior do que ou igual a 1. Ou seja, quem é essa sequência? Quem é? É A vezes R elevado a N. Tá certo? Ou seja, vou botar assim. Ou seja, xn, quem é? É A vezes R elevado a N, qualquer que seja o N maior do que ou igual a zero. Diga. Não, aqui é xn é o A, se n é igual a zero. E xn é xn menos 1 vezes R, se n é maior do que ou igual a 1. Ou seja, xn é A vezes R elevado a N. Tá certo? Qualquer que seja. Porque, ó, quem é o x0? Quem é o x0? Quem é? Tanto por aqui quanto por aqui. Quem é o x0? Quem é? É A. Quem é o x1? Quem é? É A vezes R. Que é o x0 vezes R. Quem é o x2? Quem é? É A vezes R ao quadrado. E assim por diante. Essa sequência é chamada de progressão geométrica. Tá? Progressão geométrica. Tá? Progressão aritmética e progressão geométrica. Por que eu apresentei primeiro assim, depois pulei para cá? Porque eu não botei isso. Porque lembre-se, ó, se o R for zero, que o R é real, quando o R for zero, se eu venho para cá, vai ficar xn é A vezes R elevado a zero. Só que 0 elevado a zero não está definido. Mas esse é mais um contexto que quando aparece 0 elevado a zero, você substitui por 1. Tá? Lembre-se que 0 elevado a zero é uma indefinição matemática. Inclusive, no contexto de limite, é uma indeterminação. Tá? Mas, em muitas ocasiões, quando aparece 0 elevado a zero, você convenientemente substitui por quem? Por 1. Por isso é que eu posso passar daqui para cá, com essa convenção, não é definição, com essa convenção, tá certo? Entendido aí? Então, isso aqui é a progressão geométrica de razão R. Aqui é progressão aritmética de razão R. Tá? E assim por diante. Entendido? Tá? Outra sequência importante é essa sequência aqui, ó, chamada sequência de Fibonacci, que aparece em vários fenômenos naturais. Seja Zn, n maior do que ou igual a zero, seja Zn, n maior do que ou igual a zero. Eu estou atrapalhando um pouco a ordem da lista, tá? A sequência dada por quem é Zn? Zn é o zero. Se n é zero, é o 1. Se n é 1,
E é o Zn menos 1 mais o Zn, se o n é maior do que ou igual a 2. Então você tem, ó, tens. Me diga uma coisa, quem é o Z0? Aí, 0. Quem é o Z1? Quem é? 1. Quem é o Z2? Quem é? 1. Quem é o Z3? 2. Que é a soma dos dois anteriores. Quem é o Z4? 3. Quem é o Z5? 5. E assim por diante. Tá? Entendido? São sequências, isso é mais um exemplo de uma sequência definida recursivamente. Essa aqui é conhecida como sequência de Fibonacci. Tá? Sequência de Fibonacci. Ó, em muitas situações eu posso usar propriedades do cálculo para obter propriedades sobre sequências. Isso quando as sequências são definidas por funções de variável real e de valor real. Exemplo, tá? Bem, uma sequência já é de valor real, tá? E deixa eu explicar melhor. Definição. Ela é de valor real e de variável real, toda sequência, pela sua definição. O que quer dizer aqui, ó, sejam K um número natural e F uma função definida no intervalo K fechado mais infinito. O que quer dizer? Quer dizer que esse intervalo está contido no domínio da função. Tá? Entendido? Aí, quando você tem isso, a sequência, isso possibilita definir a seguinte sequência que eu vou colocar aqui. A sequência xn, n maior que ou igual a k. Estou usando essa notação que eu estabeleci anteriormente. A sequência xn, n maior que ou igual a k, dada por xn igual a f de n, qualquer que seja o n maior que ou igual a k, é denominada sequência definida pela função f. Tá? É denominada sequência definida pelo quê? Pela função f. Tá? Ou melhor seria eu escrever, nós dizemos que xn, n igual a k, é uma sequência definida pela função f. Diego. Toda sequência pode ser escrita dessa forma. Toda sequência pode ser escrita dessa forma. Vou responder uma coisa mais geral. Tá? Você está perguntando se toda sequência pode ser escrita dessa f. Pode. Pode sim, porque dado uma sequência, você consegue uma função que... Geometricamente, ó. Geometricamente. Se você tem uma sequência... É a recíproca, né? Toda sequência pode ser definida por uma função.
Pode. É só você observar o seguinte, ó. Tá? Você tem aqui, digamos, o K e aqui você tem o valor XK. Suponha que você tem uma sequência, seja XK, XN, perdão, XN, N maior que ou igual a K, uma sequência. Ela é definida por alguma função, tá? Bem, você tem K, você tem aqui o K mais 1, você tem o quê? O XK mais 1, correto? Você tem o XK mais 2, desculpe, você tem o K mais 2, aí você tem o valor, quem é quem? O XK mais 2. Aí você tem aqui o K mais 3. E, portanto, você tem o quê? O XK mais 3. Tá certo? Entendido? Aí você, com isso aí, você teoricamente concebe a seguinte função definida no intervalo K mais infinito. A função cujo gráfico, por exemplo, é uma sequência de segmentos de reta. Que segmentos de reta? O segmento vai daqui para cá, o segmento vai daqui para cá, o segmento vai daqui para cá e continua. Então você pode pensar numa função cujo gráfico, ao longo do intervalo K mais infinito, é isso aqui. E aí você tem que a sua sequência é definida por uma função, essa função. E você, no caso aqui, ela só é contínua. Ela pode não ser diferente. Ela é contínua, podendo não ser diferenciável. Mas você pode ter os chamados métodos de interpolação, tá? Que você consegue até fazer essa interpolação não por segmentos, mas por curvas diferenciáveis, por splines. Tá? Mas isso é outro assunto. Tá bom? Isso é uma coisa. A outra pergunta é, tá? Dado uma sequência, começa daqui a série de Fibonacci, você pode encontrar uma expressão algébrica, de modo que uma expressão algébrica f de x, de modo que para todo n, você calcula z de n explicitamente como função só de n. Veja que é outra pergunta. É outra pergunta. Difere da sua pergunta. Entendeu? Difere da pergunta inicial. Aqui é, será que eu consigo, dada essa sequência aqui de Fibonacci, eu consigo encontrar uma expressão algébrica f de x, de modo que eu calculo Zn só usando o n, por essa expressão algébrica? No caso da sequência de Fibonacci, sim. Você consegue. Dá um trabalho danado. Porque do jeito que ela está definida, eu só consigo calcular o Z10 se eu souber o Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9. Tá? Indo por aqui, eu só posso calcular o Z1000 se eu tiver o cálculo de quem? Do Z999, que eu preciso do cálculo do Z998, que é preciso do cálculo do Z997. Entendido? Aí a pergunta, eu posso então calcular, será que existe uma expressão que dá o valor do Zn só usando o n? Existe. Diga. Você... Não, mas se você usa o n para calcular o n, se você usa o Zn para calcular o Zn mais 1, você não está no que eu falei. Você está na recursividade. O que eu estou dizendo é calcular o Zn, uma expressão que dá só em função de n. Tem. Pode dar uma busca agora na internet. Cálculo explícito da função da sequência de Fibonacci. Agora, como você chega nessa fórmula, aí tem as técnicas. Nem sempre é possível. Tá? Ou porque você não consegue,
tá? Ou porque você é incapaz